1 Coríntios 4, versículo 14. Não escrevo estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. 2 Coríntios capítulo 11. Perdão, 1 Coríntios capítulo 11. Versículo 1 apenas. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Por fim, Filipenses capítulo 3. Versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Senhor, mais uma vez te pedimos, compadece de nós. Renato já tem orado, os irmãos têm orado, e mais uma vez oramos. Nós carecemos ser pastoreados pelo Senhor, nosso sumo pastor, por meio da tua palavra, instrumento do teu Espírito, queremos ser, para que o Senhor seja glorificado. Ah, Senhor, somos tão incapazes, mas toda a nossa suficiência vem do Senhor. Nos dê graça para falar, para ouvir e compreender a tua palavra, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Por esses dias temos falado sobre lições da carta de Paulo à igreja em Corinto, em diferentes lugares. E nós vimos que, infelizmente, embora o Senhor tenha plantado o seu testemunho em Corinto e enriqueceu os irmãos com tantos dons, de maneira que não lhes faltava nenhum, foram ricos em toda a palavra, em todo o conhecimento. Paulo trabalhou 1 ano e 6 meses ali. Mas ainda assim a igreja se tornou, em boa parte, carnal, ou santos carnais. De maneira que eles tinham divisões, problemas de pecado e morais, eles tinham embriaguez, eles tinham contendas, eles tinham rivalidades, eles tinham problema na área do casamento, eles tinham problema com os dons, com o culto, com assunto doutrinário sobre a ressurreição, com contribuição. Eles deixaram de seguir o Senhor, tiveram preferências ministeriais e agora eles disputavam entre eles. Uns diziam ser de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro, e alguns se achavam de elite, superiores aos outros, e se diziam, nós somos de Cristo. Talvez fossem os mais, digamos, negativos, mais problemáticos,
como se fosse possível ser de Cristo sem os outros. E Paulo não escreve a sua carta a um desses grupos. Paulo escreve a sua carta à igreja que está em Corinto. Ele reconhece que todos os irmãos ali compõem a igreja. E não somente a igreja em Corinto, mas também a todos que estavam ao redor. E ele chama Senhor deles e nosso. E agora Paulo começa como um pai a corrigir. E ele mostra o porquê ele chegar a esse ponto de vergonha, de queda, de ruína. Eles haviam abandonado o seu chamamento principal, 1 Coríntios 1,9, que diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eles não foram chamados para os dons, para uma liderança, para uma experiência, para uma visão. Eles se equivocaram. Deus deu ministérios, Deus deu dons, Deus deu experiências, Deus deu o mundo, anjos, a vida, a morte. Paulo diz que ele deu tudo, mas nenhuma dessas coisas poderiam tomar o lugar principal do nosso Senhor. E nós somos chamados a uma comunhão profunda com Ele para sermos semelhantes ao nosso Senhor e ao mesmo tempo entender que o que Deus espera de nós é que venhamos ser seus cooperadores, não de outro qualquer. Aquela comunhão que havia na Trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma comunhão exclusiva. Ninguém poderia participar dessa comunhão, nem mesmo os anjos. Somente Deus, embora sendo um, subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa vida gloriosa de amor, essa vida incriada, essa natureza e essa essência de Deus, o seu Filho nos trouxe a nós quando Ele morreu, ressuscitou e derramou o Espírito Santo. E agora aqueles que creem passaram a receber essa vida. E por essa vida nós podemos ter comunhão com Deus. Por isso agora a gente pode ter comunhão com Ele e podemos ter comunhão uns com os outros. Mas infelizmente os coríntios se esqueceram disso. E eles agora passaram ainda a viver por sua humanidade, por suas preferências. Quando Paulo chama de santos carnais, significa que eles estão vivendo por aquilo que eles acham melhor, pelas suas escolhas, pelas suas opiniões, por aquilo que mais lhe agrada. Então, amados, quando se escolhe o que prefere, o que sente, o que pensa, nós estamos seguindo a nossa humanidade. E a nossa humanidade se tornou o pior inimigo ao Evangelho. Ela é caída, ela é rebelde, ela é traiçoeira. Então, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Disse Jeremias. E agora Paulo está levantando isso. Vocês foram chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Não fomos chamados para outras coisas. Não adianta o quanto alguém já leu, já participou de conferência, está entre a igreja. Não adianta o quanto ele sabe, o quanto ele confessa, o quanto ele tem conhecimento. O Senhor só espera de nós essa única coisa: a vida do seu Filho sendo aumentada. Amém. Ele chegou a falar: o conhecimento incha, mas o amor edifica. E ali havia falsos mestres, falsos obreiros. Alguns estavam atraindo discípulos após eles. Como é que você vai corrigir uma igreja com tantos dons, tanta palavra, tanto conhecimento? Não faltava nada. Se desse mais conhecimento, mais inchaço. Então Paulo faz várias correções e ele revela que o nosso Senhor é a chave, é o remédio, Ele é o segredo. Nós podemos conhecer Cristo no meio das divisões. Podemos conhecer Cristo como a resposta ao pecado. Nós não vencemos o pecado, nós não vencemos a morte, não vencemos nada. Mas uma vez que nos apossamos pela fé da vida, da habitação do Filho de Deus que está em nós, e negamos a nós mesmos também pela fé, e passamos a viver pela graça de Deus. A vida do seu Filho venceu todas essas coisas. E agora podemos ser mais que vencedores por meio dele. Ele falou em 2 Coríntios 2, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que por meio dele nos faz triunfar em todas as coisas. Então é por meio dele que nós triunfamos em todas as coisas. Ele é a explicação, ele é a resposta de Deus a todas as nossas necessidades.
Ele é a essência de tudo aquilo que é verdadeiramente espiritual. Precisamos ver Cristo em todas as coisas. Precisamos conhecer Cristo em todas as nossas necessidades. Em todas as crises da igreja, são oportunidades para conhecermos o Senhor, honrarmos o Senhor, o inimigo ser lançado do lado de fora. Agora, como alguns seguiam homens e não Cristo, e como alguns achavam que eles mesmos poderiam ter influência na igreja, Paulo aplica várias coisas em relação a Cristo. Mas chega uma hora que ele tem uma ousadia de mostrar a identidade do seu ministério que estava sendo rejeitada, questionada. Então ele fala em 1 Coríntios capítulo 4, que é a primeira passagem que nós lemos: não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Ao lermos e escutarmos 1 Coríntios, nos sentimos tão envergonhados, porque essa carta também é para nós. Essa carta também revela a situação de muito do povo de Deus para os nossos dias. Amamos a carta aos Efésios, queremos estar no terceiro céu, mas nós precisamos também estar com os pés na terra e enfrentar as crises e problemas que temos diante de nós, para que de fato haja um testemunho, um candelabro de ouro purificado pela obra da palavra, da cruz e do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo: eu não estou escrevendo isso para envergonhar vocês, e também nenhum irmão esperamos que fale qualquer coisa para nos envergonhar. Mas ele diz assim: pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados. Parece que alguém esqueceu de desligar o celular. Ok. Então, queridos, é para admoestá-los. Nós precisamos ser admoestados. Nós precisamos ser encorajados como filhos de Deus, filhos amados. E segue ele dizendo: porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores, alguma versão fala 10.000 mestres, contudo, vocês não teriam muitos pais, porque eu gerei vocês em Cristo por meio do Evangelho. E eles haviam abandonado esse princípio da paternidade. Quando um filho se torna rebelde, quando o filho acha que pode seguir o seu caminho e ser seus pais, ele se torna um filho que retruca contra os pais. Ele tem dificuldade de ouvir conselho. Ele acha que o seu pai está ficando meio chato. Sua mãe quer se envolver com tudo. Assim são os meninos da fé, na fé. Aqueles que são infantis e acham que são espirituais, um dos sintomas é que eles deixam de ouvir os mais velhos. Inclusive aqueles que Deus colocou como pioneiros. Alguns acreditam que a igreja não tem liderança. Graças a Deus que no livro de Hebreus nós temos: obedecei aos vossos pastores, obedecei aos vossos guias. E ele fala 3 vezes sobre essas coisas só no capítulo 13 do livro de Hebreus. O verso 7, o verso 17 e o verso 24. Para que eles não façam esse pastoreio gemendo. Honre aqueles que Deus colocou antes de vocês e pregaram a palavra. Mas agora eles romperam com Paulo. Não era uma liderança de hierarquia para controlar os irmãos. Um pai é aquele que cuida, que ama, que dá a vida. Paulo só queria amar, servir e proteger eles de falsos obreiros. E eles haviam abandonado isso. Ah, irmãos, quando nós perdemos esse princípio, quanto engano! Quantas vezes os nossos filhos caem em erro e embaraçam, tomam decisões erradas. Eles podem ter feito faculdade, conhecer uma série de coisas, mas falta a voz da experiência. Às vezes um pai não tem tanto estudo, não é um erudito, mas ele é uma coluna, ele é maduro. E nós precisamos ouvir uns aos outros no Senhor. Então, queridos, Paulo está dizendo: vocês podem ter até 10.000 mestres, mas vocês não têm muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei. Podemos ter irmãos com diferentes ministérios, mas na hora da crise precisamos de paternidade. Precisamos de irmãos que sofram conosco, que chorem conosco. Nenhum pai quer ver seus filhos divididos. Mas aquele que não são pai, que não são os pais dos irmãos, provavelmente fala: não, tudo bem, se eles querem seguir assim, que eles sigam, nós vamos seguir por aqui. Nós não conhecemos o coração do nosso Pai Celestial. Paulo estava lutando pela restauração da unidade. E Deus espera também que venhamos nos humilhar para que haja restauração da unidade, do caminho, do encabeçamento do Senhor no meio do seu povo. Mas precisamos dessa espiritualidade
que não aponta para si, mas aponta para Ele, aponta para Cristo Jesus. Versículo 16: portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Vocês estão olhando para o lado errado. Que coisa! Olha um pouquinho mais atrás, capítulo 2, verso 1. Eu, irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, o testemunho de Deus. Quando eu estive entre vocês, eu não falei outras coisas. Eu não trouxe mero conhecimento. Eu não reivindiquei nada. Eu não levei vocês a um movimento místico sobrenatural. Não. Eu anunciei o que Deus anuncia. Não é o meu assunto, não é a minha opinião, não é o que importa para mim. É o que importa para Deus. Qual é o assunto de Deus? O assunto de Deus é o seu Filho. Nós somos chamados à comunhão do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim: não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana. Se vocês acham que Paulo não era sábio, talvez o mais sábio dentre todos. Falava hebraico, aramaico, latim, o grego, conhecia história, filosofia, poesia. Paulo conhecia tudo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Para ele era muito fácil e natural exibir, ou falar, ou destilar conhecimento e sabedoria. Mas ele tomou a cruz. Ele se escondeu na cruz para expressar somente o testemunho do Senhor, para ninguém ficasse admirado com Paulo. Nossa, que conhecimento tão elevado! Porque os gregos, diz ele no capítulo 1, buscam sabedoria, e os judeus buscam sinais, mas nós pregamos a Cristo. Ele é escândalo para uns, tropeço para outros, mas para nós que cremos no Cristo crucificado, Ele é o poder de Deus. Então Paulo não queria saber dessas coisas. Mas infelizmente, quando somos meninos, temos essas coisas como carrinho de brinquedo. Os dons, a sabedoria, o conhecimento, a literatura, a visão, a posição, quem chegou primeiro. Paulo não fez isso. Não quis saber dessas coisas. E ele diz: a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Acabou de vir de Éfeso. Sofreu uma terrível oposição. Ele acabou de passar em Atenas, foi rejeitado, passou por outros lugares, contraiu malária. E agora ele chega ali numa fragilidade terrível. Ele estava com tanto medo que o Senhor falou para ele no capítulo 18 de Atos: Paulo, não tenha medo, não saia da cidade, fique aí, eu estou com você, eu tenho muito povo nessa cidade, porque Paulo ia embora. Paulo era um vaso fraco na sua humanidade, então ele estava ali com temor e tremor. Por que Paulo está falando isso? Porque os coríntios queriam ser fortes, mas Deus escolheu as coisas fracas, as loucas e aquelas que não são, para confundir aquelas que acham que são alguma coisa. Sempre aqueles que acham que são alguma coisa, eles dão trabalho, porque o método de Deus é quebrar o homem, quebrar o vaso de barro, para que o tesouro que está dentro do vaso ele possa aparecer. Se o homem aparece, é como um eclipse da lua entrar na frente do sol. O Senhor se esconde. Eu estive entre vocês em fraqueza, mas hoje os homens querem saber de tudo, querem falar tudo, querem opinar tudo, como se tivesse resposta para tudo. Eu sou fraco, vocês se acham fortes. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana. Ele não está insistindo com as pessoas. Ele não está querendo convencer as pessoas. Ele não está arrazoando com as pessoas. Mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Às vezes estamos cheios de conhecimento e pobres do Espírito Santo. Cheios de orgulho e falta a humildade de Jesus Cristo. Paulo, aonde ele chegava, o bom perfume de Cristo, ele era espalhado em todos os lugares.
um homem fraco, mas cheio de Deus. Eu fiz sim, essas palavras que eu falei foi em demonstração do Espírito de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E ele vai dizer que o poder de Deus é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que homem que conhecia o Senhor, que apontava para o Senhor. Por isso que ele está dizendo, ele segue dizendo, sede meus imitadores. Vamos voltar ao capítulo 4, versículo 17. Por esta causa, versículo 16, portanto, eu peço a vocês que vocês sejam meus imitadores. Porque Paulo tomava a cruz. E aqueles que estavam querendo influenciar os irmãos naquela cidade, não estavam tomando a cruz. Por isso havia divisão entre eles. Jesus morreu para que fôssemos um. Como vamos ter tranquilidade se estivermos separados uns dos outros? Então segue Paulo dizendo, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Vocês também são, mas vocês estão retrucando como se fossem bastardos e não tivessem pais. Vocês não estão tomando conselho. Vocês decidiram seguir sua própria carreira. Vocês não reconhecem aqueles que Deus colocou antes de vocês. É isso que Paulo está dizendo. E ele vos fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, porque eles haviam esquecido o caminho que Paulo tomou de seguir a Cristo crucificado. A cruz de Cristo. Eles estavam indo para o outro lugar. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, o diabo é o atalho. E no lugar de vida, quando você toma um atalho, que é a opinião, é a alma, é a carne, é a preferência, é o isolamento, no lugar de vida, você tem morte. No lugar de verdade, você tem a mentira. Paulo seguiu o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Timóteo vai fazer vocês lembrarem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte eu ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Olha isso aqui, irmãos. Ele estava acusando Paulo. Que coisa terrível. Como se eles fossem os senhores da igreja. Não, Paulo não vem mais aqui. Paulo nos abandonou. Paulo preferiu Filipos, ou um outro lugar. Nós devemos seguir como a gente acha melhor. Mas não foi assim que aconteceu. Então, queridos, quando ele for lá, versículo 19, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, não conhecimento deles. Não. Não vou conhecer isso aí. Mas o poder desses orgulhosos. O quanto eles têm de Cristo. O quanto eles se parecem de Cristo. O quantos da humildade de Jesus eles têm. A ilustração de Jesus como um animal, na sua metáfora, ele é semelhante a um cordeiro. E como ovelha muda que foi ao tosqueador e não abriu a sua boca, assim era o Senhor. Quando maldiziam o Senhor e proferiam palavras blasfemas contra ele, ele não revidou, ele não abriu a sua boca. Mas esses aqui estavam cheios de argumentos. Paulo falou, eu não quero ver o conhecimento. Eles devem ter muito. Eles são da Grécia. Eles são de Corinto. Uma das identidades dos coríntios, apelidado, é que eles eram homens sábios. Eles são tão sábios como os de Corinto. Então eles sabiam muitas coisas, mas quando olhavam para a vida, não pareciam a Cristo. Paulo vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz, e não é de se maravilhar que os seus falsos apóstolos, os seus ministros, falsos obreiros, se transfigurem em apóstolos de Jesus Cristo. Eles não são falsos. Mas se Satanás se transfigura em anjo de luz, os falsos obreiros parecem que são de Jesus. A diferença é que eles estão cheios de orgulho, inchaço, não negam a si. Estão exibindo conhecimento, mas não a piedade, a humildade. Eles não tomam a cruz de Cristo. Eles estão tirando proveito da igreja. Inclusive, eles tiravam dinheiro dos irmãos. O bom pastor
dá a vida pelas ovelhas. O lobo se alimenta do sangue das ovelhas. Paulo está dizendo para eles, eu não quero que vocês tenham. Não são os filhos que devem tesourar para os pais. São os pais que entesouram para os seus próprios filhos. Ainda que sejamos menos amados, nós amamos mais vocês. Oh, irmãos, o caminho de Paulo era semelhante ao caminho de Cristo. Por isso ele está dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele vai falar isso no capítulo 11 dessa carta. Então chegamos no capítulo 11. Sejam meus imitadores, versículo 1. No capítulo 4 ele fala, sede meus imitadores. Mas no capítulo 11, verso 1, ele fala, sede meus imitadores. Mas lembre-se, como também eu sou imitador de Cristo. Você não pode imitar alguém que não imita Cristo. A W. Tozer, um servo de Deus, disse, nunca escuta um homem que não ouça a Deus. E nós ouvimos a Deus quando somos submissos à sua verdade, da palavra. Não é o que alguém sente, fala, pensa, decide. É o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus é a autoridade máxima sobre nós. E uma característica da verdadeira igreja, quando ela é uma igreja de Deus, é que ela está sendo dirigida pela palavra de Deus, e os homens que servem, que pastoreiam, são homens que lideram segundo, de acordo com a palavra, no Espírito de Jesus Cristo. Não são discípulos de homens, não sigam a homens. Paulo vai dizer, vocês são carnais, porque vocês andam segundo os homens. Vocês seguem homens. Vocês seguem também a natureza de vocês. Vocês escolhem o que é melhor. Isso é sinal de que vocês são carnais. Sejam meus imitadores. Que ousadia de Paulo. Mas quando você olha para Paulo, Paulo vai dizer, como eu sou imitador de Cristo. Ele sai da frente e apresenta o Senhor. Quando você olha um falso obreiro, você só vê ele. Mas quando você olha um servo de Deus, você olha bem e você encontra o Senhor. O que você acha disso? Ah, não. Vamos ver o que o Senhor acha? É assim que é um servo do Senhor. Olha, a palavra fala assim. Ele não está atraindo ninguém para si. E algumas vezes ele vai ter que falar, irmão, eu não sei. Porque eu não sei tudo. Eu também estou aprendendo. Eu também estou na escola. Talvez aquele outro irmão possa te ajudar melhor. E eu não sei. Mas aquele que não é de fato um servo do Senhor, ele acha que sabe tudo. Nós nunca saberemos tudo. Nós precisamos uns dos outros. Então ele está dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Então vamos à terceira passagem que nós lemos, Filipenses capítulo 3, versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e façam algo mais, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Presta atenção. Se aqueles que estão servindo, pastoreando, liderando, tendo influência, observe se eles estão vivendo segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo era totalmente alguém que renunciava a tudo, que se despojava de tudo, que amava os irmãos, que se deu, inclusive ele foi decapitado, ele morreu. Não somente ele vivia assim, mas Timóteo, Tito e seus companheiros. Por que Paulo fala que você tem que observar? Você não tem que ser ingênuo. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Você já pensou isso? Pessoas exercendo influência, pessoas querendo ter preeminência, mas eles eram inimigos da cruz de Cristo. Uau! Porque quando temos a cruz de Cristo, o homem desaparece. Só o Senhor pode aparecer. Só Ele pode prevalecer. Tudo que fizermos tem que ser para Ele, não para o homem algum.
E aqueles que são servidos devem ver que não são servidos pelos homens, mas por Cristo através dos homens. Eles estão esperando receber nada dos homens. Estão esperando do Senhor. Claro que nós amamos uns dos outros, cuidamos uns dos outros, contribuímos uns com os outros por meio de Cristo. Então Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 5, que a ninguém devemos conhecer segundo a carne, mas segundo Cristo. Mesmo que tenhamos conhecido a Jesus Cristo segundo a carne, aquele Deus encarnado que viveu ali no seu ministério, mas depois que ele morreu e ressuscitou, está à direita do Pai, já não conhecemos ele daquela maneira. Ele é o Jesus de Nazaré, mas ele está glorificado. Então nós não podemos nos relacionar com pessoas, uns com os outros, com quem quer que seja, porque simplesmente gostamos deles. Não, é por meio de Cristo que nós temos comunhão uns com os outros. Então a nossa motivação será pura. Será a motivação no Espírito de Jesus Cristo e não por interesses espúrios. Amém, irmãos? Amamos, servimos, abraçamos, cuidamos por Ele, por meio dEle e para Ele. Por que servimos? Porque nós estamos servindo Jesus Cristo quando servimos os irmãos. E cada um deve servir na graça que o Senhor confiou. Ofertamos para Ele. Mas se a graça de Deus deixa de fluir, se começa alguma coisa a entrar estranha, devemos reconsiderar. Então Paulo fala, alguns, na verdade não alguns, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora também digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Visto que só pensam nas coisas terrenas, eles até falam das coisas do céu. Eles podem até pregar o Evangelho. Lembra que o Senhor Jesus falou em Mateus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas somente aqueles que fizerem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos. Nós expulsamos demônio, efetuamos cura. Mas eu não conheço vocês. Não havia realmente a cruz. Não havia o Espírito dirigindo, não havia a nova vida dirigindo. Alguns nem sequer nasceram de novo. Mas ele estava operando obras. Eu não conheço vocês. E é isso aqui que Paulo está repetindo. O quanto do que estamos fazendo nos leva a ser parecido com Jesus. O quanto que estamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a igreja, se não a expressão de Jesus Cristo, nosso Senhor? E o que é maturidade, se não Cristo aumentado, formado em nós? A igreja e a obra é Cristo sendo formado e expandindo cada vez mais em muitos lugares, tocando em pessoas. Não é simplesmente uma visão da igreja ou qualquer uma outra coisa. É o aumento de Cristo em nós. Essa é a obra de Deus. Que conheçamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai ver Paulo falando essas coisas e ele vai dizer, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, se alguém está preso a essas coisas, está reivindicando algo, está buscando algo, não entende que nós somos peregrinos nessa terra. Estamos trilhando para a Nova Jerusalém. E tudo quer ter uma vantagem, quer prevalecer a sua opinião, quer sempre estar certo. Mesmo que haja problema entre os irmãos, devemos estranhar essas coisas. Essas não são as marcas da cruz de Cristo. Sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como foi o nosso Senhor? Ele foi um filho obediente. Ele não reivindicou nada. Ele não tomou nada para si. Mesmo subsistindo em forma de Deus,
Ele não se apegou às suas prerrogativas como Deus. Ele se esvaziou, não foi ninguém que esvaziou ele. Ele se humilhou, não foi ninguém que humilhou ele. Ele veio voluntariamente. Ele foi levado à cruz, mas ele foi por amor. Ninguém o obrigou. Ele conheceu a vontade de seu Pai e ele mesmo se deu àquela cruz. Um rei que se fez escravo. O soberano que se fez súdito. Alguém que viveu como homem, embora sendo Deus. E qual foi o meio dele demonstrar o seu poder? É um poder para morrer por amor aos seus inimigos. E porque ele amava o seu Pai. Alguém que é poderoso é alguém que está morrendo para si. Para que Deus tenha caminho para fazer a sua obra por meio dele e dos outros. E ele se humilhou às partes mais baixas, ele foi ao mais profundo, ao nível mais baixo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora você vê Paulo simplesmente abrindo mão de tudo. Quando foram pegar Jesus lá no Getsêmani, Pedro pegou a espada e cortou a orelha daquele servo do sumo sacerdote chamado Malco. Falou: Pedro, põe a sua espada na sua bainha. Você não sabe que se eu pedisse ao Pai, ele mandaria mais de 12 legiões de anjos para me defender? Lembras daquele endemoniado gadareno? Quando Jesus expulsou os demônios, entraram nos porcos, eram cerca de 2.000 porcos. Então uma legião romana poderia ser formada de 2.000 a 6.000 soldados. Aí você multiplica 12.000 por 2 ou até 6. E você vai saber quantos anjos poderiam ser enviados para defender Jesus. Quantos anjos chegaram até Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra? Você lembra? 2. Agora você imagine várias legiões de anjos. Jesus não abriu a sua boca, não se salvou. Ele se humilhou e obedeceu e conhecia a soberania do seu Pai. Porque nos gladiamos e lutamos e nos defendemos, porque não tomamos a cruz. Não entendemos que a obra de Deus é nos transformar a imagem do seu Filho. Paulo foi alguém totalmente transformado para ser um instrumento usado de maneira profunda por Deus. Vamos ver alguns exemplos sobre quem era Paulo, ou o tipo de vaso que Deus escolheu usar como exemplo para nós, se quisermos também ser usados por Deus, para que Deus possa achar caminho numa igreja como a igreja em Corinto, que nós estamos nesses dias. Que tipo de homem Deus usou para ajudar Corinto? Ele usou um homem que conhecia Deus e tomava a cruz. Ele usou um homem cheio do Espírito Santo. Ele usou um homem que não levou mais sabedoria, mais conhecimento, não reivindicou posição. Ele usou um homem que levou a igreja de Deus a voltar à comunhão com o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um servo de Deus, alguém despojado. E se nós quisermos ser usados por Deus nesses dias, esse é o caminho que Deus nos chama. Sermos imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de 2 aos Coríntios, podemos falar, em 1 Coríntios você tem o ministério de Paulo, a obra de Paulo, que era a igreja em Corinto. Mas em 2 Coríntios você tem a vida de Paulo. Em 1 Coríntios você tem a igreja, mas em 2 Coríntios você tem o obreiro que Deus usou para ajudar aquela igreja. Quem era Paulo? Como ele viveu? Capítulo 1, de 2 aos Coríntios, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você pode até falar de Deus, mas ele foi Pai e Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele levou o seu filho à cruz e o seu filho foi à cruz em obediência. Você não pode ter comunhão com Deus se não for por meio de Jesus Cristo e este crucificado.
E muitos ali se achavam de Deus, mas ignorando o Cristo crucificado. E Ele é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele não é somente o Senhor do universo. Ele não é somente o Criador. Não, Ele é muito mais do que isso. Seus atributos são infindáveis. Ele é o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Vocês precisam aprender a ter misericórdia uns com os outros e consolar uns aos outros. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Até a tribulação de Paulo não era dele. Ele entendeu que a tribulação que ele passava era um meio para que Deus pudesse alargar o seu coração e ele ser consolado para que ele pudesse consolar aos irmãos. Mas aquele que não conhece a Deus, quando ele está sendo atribulado, irmãos, ore por mim, vamos repreender o inimigo, mas às vezes ignora que é o Senhor que está nos levando a um caminho de quebrantamento, para que Ele possa encontrar um caminho espaçoso em nós, que nós estamos muito estreitos em nossos sentimentos. Não conseguimos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, consolar uns aos outros, porque estamos cheios de Adão e vazios de Cristo, e não conhecemos ainda Deus como o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Verso 5: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Como assim sofrimento de Cristo? Seu sacrifício, a sua obra da cruz não foi completa? Sim, em relação à salvação está consumado, mas em relação à edificação do corpo de Cristo, disse Paulo aos Colossenses que ele se regozijava no que ele padecia no seu corpo, em relação aos sofrimentos de Cristo pela igreja, que é o corpo de Cristo. Meus filhinhos, de novo, por quem sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É esse sofrimento que Paulo está falando. De não apenas querer ter dons, sabedoria, liderança, não, mas você ser como uma mãe ou um pai, alguém com dor de parto para cuidar dos filhinhos. Gemer. E Deus encontrar caminho através de você para pastorear o seu povo. É como se eles estivessem trancando o Senhor Jesus dentro deles, porque eles estavam cheios de opinião. Vocês estão entendendo? Eles fugiam do sofrimento, fugiam da disciplina e por isso não tinham consolação. Não podiam ajudar uns aos outros, mas criticavam uns aos outros. Verso 6, se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Irmãos, se você está passando luta, tribulação, crise na igreja, ou seja, de que natureza for, lembre-se, nada fugiu do controle do Senhor. Nada, absolutamente nada. Nem mesmo o que o diabo faz está fora do controle de Deus. Precisamos crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E nós sabemos que o propósito de Deus é nos transformar à imagem do seu Filho. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. E esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Ou seja, não nos afastemos uns dos outros. Não desanimemos quando passamos por tribulação, quando nos sobrevém a crise. Vamos perseverar. O Senhor está trabalhando para aumentar, expandir o caminho, aplanar o caminho em nosso coração. Ele quer tirar os montes representam o nosso orgulho, nossa carne. Ele quer nos encher do seu Filho. E a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também o serão participantes da consolação.
Porque não queremos, irmãos, que vocês ignorem ou fiquem sem saber que tipo de tribulação que nos sobreveio na província da Ásia. Agora Paulo está dizendo, quando ele sai de Corinto, ele vai para Éfeso. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança, ou desesperar da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no poder de Deus que ressuscita os mortos. Ele está usando uma linguagem jurídica, uma sentença. Você está condenado à morte. Assim como ele foi sentenciado à morte, isso mostra em 2 Timóteo capítulo 4, que ele sabia que iria para a guilhotina, para ser decapitado por nela. Só que aqui ele experimentou um nível de padecimento muito acima de um padecimento natural. Todos nós vamos sofrer. Todos nós sofremos. No mundo temos aflição. Esse mundo está em caos. Mas existe um padecimento que é quando nós conhecemos as entranhas do coração de Deus. E descobrimos o peso do coração de Deus. Você se lembra de Jeremias? Meu coração, o meu coração. Você lembra de Isaías? Peso de Deus que veio a Isaías. Fardo, como um filho que está sendo gerado. Aqueles que são profetas não são simplesmente os que abrem a sua boca. Aqueles que são profetas encarnam o sofrimento de Deus em si. Isaías andou nu. Oséias tomou uma mulher que se envolveu num caso terrível de imoralidade, porque ela ia representar a situação do povo de Deus. Que vergonha para Oséias. Por que Deus lhe permitiu isso? Porque Deus sofria como um marido fiel, apaixonado pela sua esposa, que estava traindo a ele, indo após outros homens, como o povo de Deus indo após outros deuses. Agora esses homens tiveram seu coração dilacerado. Olha a experiência de Jó. Naturalmente não tem explicação por causa do sofrimento de Jó, mas Deus queria se revelar a Jó de maneira mais profunda. Então Paulo está dizendo, nós desesperamos da própria vida, recebemos centenas de morte, é uma angústia, é uma agonia, é um negócio terrível, confronto contra os demônios, porque Deus quer avançar a sua obra, mas quando ele olha para o seu povo, encontra meninos. E esse é o drama de Deus. Como ele vai poder contar com filhos que, apesar de 10 anos, 20 anos, ou quantos anos passaram, ele ainda são como bebês, estão sempre brigando e pensando em si mesmos. E ele deles não pode avançar. Então Deus seleciona alguns, ele quer todos, mas alguns que escutam a sua voz e tomam esse caminho de conhecer as profundezas do coração de Deus. Na primeira carta, eles brigavam por causa dos dons. Tinha o Espírito Santo, mas Paulo vai dizer no capítulo 2, ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem que nele está. E ninguém conhece a Deus e as suas profundezas senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, sabe para quê? Para conhecer aquilo que está oculto no coração de Deus e que nos foi dado gratuitamente. Aquilo que o homem não viu, nem chegou à sua imaginação, nem subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou àqueles que o amam. Nós achamos que essas coisas são só quando o Senhor voltar e nós vamos entrar na eternidade. Paulo está dizendo que não. Nós podemos conhecer os mistérios de Deus, as profundezas de Deus, a verdade de Deus, o conhecimento de Deus, à medida que nos entregamos a Ele em obediência. E passamos a ter comunhão profunda com Deus. Parem de ser meninos, disse Paulo aos Coríntios. Não é um poder para você exibir alguma coisa, um inchaço no conhecimento. Não, é para revelar o conhecimento dessa pessoa maravilhosa e viva, que é o Senhor, é para conhecer o Senhor. Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês saibam que isso aconteceu, e nós já tínhamos a sentença de morte. Desesperamos da própria vida para que não confiássemos em nós mesmos. Então Paulo está dizendo que é possível que venhamos confiar em nós mesmos. Estamos enraigados em nós e nem sabemos, a não ser na luz de Deus, na tua luz,
vemos a luz. E agora Paulo passa a conhecer o Deus que ressuscita os mortos e o livrou e continuaria livrando ele de tamanha morte. Então Paulo não temia mais nada. E ele queria que os irmãos soubessem dessas coisas. Porque eles agora precisavam trilhar esse caminho estreito de quebrantamento para que fosse alargado os seus corações. Ah, que coisa maravilhosa! De maneira, irmãos, encurtando, capítulo 4, Paulo vai dizer, versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7. Você se lembra quando Gideão foi para a guerra? Com muitos homens, e Deus resumiu, mandou eles voltarem para trás, e ele foi com o remanescente. Mas alguém lembra qual foi a arma que Gideão levou para a guerra? O que o Senhor mandou o Gideão levar? Os mais velhos, Násio. Você vai levar um cântaro, um vaso de barro, com uma tocha dentro e a espada. Chegando lá, você vai clamar, espada do Senhor e espada de Gideão. Não foi? Isso. E o que você vai fazer com o cântaro? Lembrou agora? Vai quebrar esse vaso. E quando você quebrar o vaso, a tocha, o fogo do testemunho do Senhor vai ser ressaltado. O que vai acontecer com os inimigos? Eles vão embora. Eles vão ser vencidos. O que isso mostra para nós? É esse versículo aqui. Quando o vaso não é quebrado, o inimigo encontra caminho na sua vida através da carne e na minha vida, pelo orgulho. Porque estamos aprisionando essa tocha dentro de nós, que é Cristo. Mas quando aceitamos o quebrantamento pela disciplina, pelas tribulações, pelas crises da igreja, da família, quando nós vamos diante do Senhor, Cristo começa a aparecer e aumentar em nossas vidas. Ele está falando do quebrantamento. É assim que se vence o inimigo, morrendo. A serpente se alimenta do pó da terra, mas se ela olha para nós e só encontra o homem glorificado, não tem comida para ele. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo, e o nosso corpo não seja entregue ao pecado, à imoralidade. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E quando somos quebrados, então essa vida gloriosa do Senhor se manifesta. E o problema dos coríntios, com tantos problemas, com tantas fraquezas e pecado, é porque eles eram vasos inteiros e não aceitavam o quebrantamento. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte. Olha o princípio da cruz. Mas em vós a vida. A igreja estará cheia de vida quando aqueles que têm mais influência, irmãos e irmãs, estão tomando a cruz, negando, e o rio de vida pode encher os santos mais novos. Oh, que caminho maravilhoso! Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei e por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Aqueles que creem falam, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa ou se desgaste, o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, leva e momentânea
tribulação, nós estamos choramingando. Nós carecemos ser cheios do Espírito Santo. Honrar o Senhor nas crises. Produz para nós um eterno peso de glória, mas aqueles que fogem da disciplina vão chegar lá sem peso no reino. E talvez vai ter um espaçozinho muito pequenininho, mas Deus espera que sejamos como aquelas pedras que vieram daquelas montanhas na época de Salomão, que foram lavradas pelas ferramentas na montanha, roladas pela humilhação, o caminho da humildade, e foram pedras de peso, de glória na casa de Deus. Aquelas pedras não tinham argamassa, nada segurava elas. O que segurava era o peso que elas tinham e suportava uns sobre os outros. Quem não tem peso não suporta uns aos outros, se aparta uns dos outros, porque Adão não quer. Ele quer escolher quem que ele vai andar, porque ele quer andar com pessoas que vão atender a comichão que tem nos ouvidos e falar o que eles querem. Mas não querem quebrantamento. Nós devemos desejar esse caminho da cruz, porque a igreja é o lugar da habitação de Deus. Os mais maduros são aqueles que suportam o peso da obra do Senhor. Triunfam no meio da crise. Porque já não são mais eles que estão vivendo, mas é Cristo por meio deles. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então chegamos no capítulo 6. Ele vai dizer o seguinte, verso 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. É graça para obedecer a Deus. É graça para honrar a Deus. É graça para a gente andar junto no meio das crises. É graça para tomar a cruz. É graça para vencer o pecado. Ó Coríntios, versículo 11. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração arreganhado, aberto para vocês. O nosso afeto por vocês não tem limite. Vocês é que estão estreitados ou limitados em seu afeto por nós. Vocês fecharam o coração de vocês. Ora, com justa retribuição, falo a vocês como a filhos. Peço que vocês também dilate o coração, abra o coração para nós. Vocês estão vendo que eles estão estreitos? Eles se fecharam? O Senhor não está tendo caminho. E agora o que o Senhor vai fazer? Ele vai disciplinar. E Ele está disciplinando. Por causa disso há fracos, doentes e alguns que morreram. Isso é disciplina espiritual. Morreram porque ele estava estreito. Paulo falou para entregar aquele varão a Satanás, porque ele estava estreito. E você vai ver Paulo falando de várias disciplinas na igreja em Corinto, porque eles estavam estreitos. Eles estão impedindo a obra de Deus. Vocês não sabem que vocês são o templo do Deus vivo? E se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, a igreja, Deus os destruirá? Capítulo 3 de 1 Coríntios. Não podemos trazer dano à igreja. Cuidado com a sua comunhão. Cuidado com a sua atitude. Cuidado com a maneira de você lidar com as coisas. É a casa de Deus. Devemos ter temor ao Senhor. As coisas não podem ser de qualquer maneira. Ah, mas os coríntios estavam lidando com as coisas de qualquer maneira. E esse caminho de quebrantamento, de alargar. Vamos ler rapidamente Salmos capítulo 4. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Alargaste o meu coração. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Me deste alívio na angústia. Quando chegamos um pouquinho adiante, Salmo 66, verso 10, que nos diz assim, 66, 10. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se faz com a prata.
tu nos deixaste cair na armadilha. Não é o diabo não, viu, irmãos? Puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água. Porém, ao final, nos trouxeste para um lugar, que diz a Bíblia, espaçoso. Oh, meu irmão, minha irmã, nós somos tão teimosos, tão difíceis. O Senhor tem que permitir tantas coisas acontecer. Porque nós retrucamos como Paulo, dura coisa você recalcitrar contra os aguilhões. Aí o Senhor tem que permitir tudo isso para nos levar a um lugar espaçoso. Agora eu estou ilustrando isso com o espaçoso no nosso coração, porque o nosso coração, como disse Paulo aos Coríntios, vocês estão estreitos. O versículo que ele ia ler é Salmo 18, versículo 19. Vamos ver. Davi, quando está fugindo de Saul, que perseguição terrível. Mas ele vai dizer assim: trouxeste-me para um lugar espaçoso. Está vendo? Qual homem colocaria o nome do seu filho, o nome de um outro homem? Só Deus fez isso. Ele disse que Jesus é o filho de Davi. A cidade é a cidade do grande rei Davi. Quem foi Davi? Davi foi alguém quebrado e moído por Deus, e ele teve esse coração espaçoso, e ele expressou o caráter e a natureza do seu filho. E agora, dentre os homens, Deus chama o seu filho do filho como filho de Davi. Tanto que Davi pareceu com o Senhor. Seus salmos foram escritos porque o Espírito de Cristo estava sobre ele. Amém. Quase tudo que Davi está falando em vários salmos é o Espírito de Cristo falando através dele. Então Davi Amém. encarnou esse sofrimento de Cristo. Ô irmão, irmã, o Senhor precisa e quer nos levar a um caminho espaçoso para que a sua obra possa avançar. Poderíamos falar tanto sobre Paulo, o homem que tomou a cruz e o homem que conheceu esse caminho espaçoso. Mas vamos terminar no capítulo 12 de 2 aos Coríntios. Porque como ele estava exibindo conhecimento e exibindo experiência sobrenatural, mas que não transformavam eles a imagem do Filho de Deus, não tinha algo a ver com a comunhão do seu Filho, então agora Paulo vai falar algo, especialmente para poder corrigir eles, que imitavam homens que não eram imitadores de Cristo. 2 aos Coríntios, capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, eu vou falar a respeito das visões e das revelações do Senhor, já que todo mundo está se gloriando, contando vantagem. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe, e sei que esse homem, se no corpo ou se foi fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Poxa, Paulo, como assim não sei? Porque os coríntios colocavam tanto detalhes nas coisinhas, e Paulo está dizendo que não prestou atenção nesses detalhes. A única coisa que ele prestou atenção foi nas palavras inefáveis que ele ouviu e em conhecer o Senhor. Os meninos se agarram nas coisinhas. Paulo se agarrava no conhecimento de Deus, em Cristo Jesus. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse homem eu me gloriarei. Um homem em Cristo, ele está falando. Mas, porém, de mim mesmo não me gloriarei, a não ser nas minhas fraquezas. Esse homem é Paulo, mas ele está mostrando o que é um homem em Cristo e o que é um homem em si mesmo. Está percebendo? Um homem em si mesmo é um homem cheio de si. Um homem em Cristo morreu para si e vive para Deus. Agora Paulo não está querendo se exibir. Mas os coríntios, os falsos obreiros, se exibiam. Tanto que ele vai dizer, conheço um homem que há 14 anos
Conheço um homem, verso 2, um homem em Cristo. Paulo está escondido em Cristo há 14 anos. Os coríntios parece que tinham assim, WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais. Que acontecia uma coisinha, no outro dia todo mundo já sabia. Paulo se calou durante 14 anos. Um homem espiritual não fica se exibindo. Se esconde em Cristo. Porque ele está chamando a atenção para Cristo. Não para si. Não está dando testemunho de si. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Você está vendo? Paulo não queria bajulação. E para que eu não ficasse orgulhoso, então você sabe que esse homem em Cristo é Paulo. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Em português aparece a palavra espinho, mas no contexto da época de Paulo, o contexto de Roma, era uma estaca, era uma lasca de madeira que eles iam cravando no corpo da pessoa, ia batendo ali, ó, e aquilo ia entrando e arregaçando e doendo. Era mais do que uma ferpa, não é um espinho. Não era uma estaca grande, mas é algo que vai torturando a pessoa. Era um negócio terrível. Claro que vai gerar especulação, mas o mensageiro de Satanás, ele está com chicote, é uma doença, são os falsos obreiros, é uma malária, é a sua cegueira. O que é, Paulo? Paulo não explicou, não. Porque ele quer chamar a atenção para uma coisa. A fim de não ficar orgulhoso. É isso que Paulo quer que a gente entenda. Deus permitirá várias situações para nos quebrar e nos manter na humildade, para Ele ter um caminho espaçoso. Às vezes nós temos uma doença, uma debilidade, perdemos o controle de algumas coisas, não conseguimos resolver. É um meio de Deus nos manter na humildade. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Esse é o meu assunto. Se tira o espinho, você fica com orgulho e sem graça, é melhor ficar com o espinho, cheio da graça e contar que Deus está cuidando de você. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, não quando alguém é forte. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Fraquezas, debilidades, escassez de dinheiro, escassez de saúde, escassez de tanta coisa, coisas que não temos a mínima ideia como vamos resolver, e quando tentamos resolver, os problemas se multiplicam. O Senhor, o Senhor não me ama, eu pequei, será que é alguma coisa? É alguma coisa. O Senhor quer alargar o caminho dele em você e em mim. Aleluia. Deveríamos orar muito mais para conhecer a vontade de Deus no meio das crises do que pedir ao Senhor que afaste a crise ou o problema. Jesus orou quantas vezes no Getsemane? Para o Senhor passar o cálice? 3 vezes. Paulo, que seguia Cristo, pediu 3 vezes e não pediu mais. Nós às vezes ficamos orando. Claro que devemos orar, mas quando o Senhor mostra o seu caminho, amém, Senhor, me dê graça para te honrar. Amém. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Observem aqueles que seguem o nosso modelo, o nosso estilo de vida, mas cuidado com os outros, porque eu já falei para vocês e até chorando, e vou falar novamente, eles são inimigos da cruz de Cristo. Quando vem a crise, ele foge. Quando tem problema, ele foge. Quando tem crise na igreja, ele quer prevalecer com a sua opinião. Ele não cede, ele não perde, ele atrai discípulo após si, ele quer ter vantagem. Ele tem comiseração, é sempre o coitadinho. Vocês têm que ter muita compaixão dele. Esse não é o caminho da cruz, esse não é o caminho do Senhor.
O caminho do Senhor nos leva a viver para a glória de Deus e estarmos dispostos a sofrer todas as coisas para ganharmos a Cristo. Amados irmãos e irmãs, que possamos ser imitadores de Cristo, imitando aqueles que estão seguindo a Cristo. Às vezes eu assim, não, irmão, não ora para mim não. Segue o Senhor, não ora para mim não. Cuidado com alguém que fala assim. Paulo falou, sede meus imitadores. Nós devemos sim procurar ter uma vida humilde, reta, que os irmãos possam olhar para nós. Não somos perfeitos, mas nós amamos o Senhor. Não queremos ser um fariseu. Fala o que eu faço, mas o que eu faço não olha para mim não. Cuidado com isso. Paulo falou, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós devemos ser um espelho, um exemplo, cartas vivas para todas as pessoas. E também devemos observar aqueles que não estão nos conduzindo a Cristo. Que Deus nos ajude, nos dê graça, para também podermos falar como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus os abençoe, que possamos ter, com a graça do Senhor, esse conhecimento e entender, irmãos, tudo, absolutamente tudo. Deus não vai desperdiçar nada. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não está entendendo. Parece que tem cavalo passando na cabeça da gente, uma carruagem. Foi o 66 de Salmo, mas no final nos levou a um caminho espaçoso. Que Deus realmente nos leve a isso.